Olá, olá a todos. Bem-vindos a mais um direto, um live. Desta vez, não nos afastando do tema que temos vindo a desenvolver, não nos afastando desse tema, hoje vamos falar de férias em casa. Vamos falar deste tempo que é diferente de todos os outros, que é o Natal. É diferente por várias razões. E uma das razões principais, até nesta altura, que preocupam tanto os pais, é como passar as férias com os filhos em casa. Como entreter os filhos, como levá-los a fazer os trabalhos de casa, como evitar que eles fiquem tanto tempo no tablet ou na consola de jogos, ou no computador, ou no telemóvel. Como promover o exercício ou atividade física, como promover atividades com eles, como passar o tempo, não é? Meu nome é Paula Monteiro e mais uma vez estamos aqui para fazer um bocadinho da nossa roda, mais uma fatinha da nossa roda. E desta vez é como é que eu me sinto enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avô, enquanto avó, enquanto tio, enquanto tia, enquanto adulto que passa tempo com as crianças, como é que eu me sinto, qual é o meu grau de satisfação relativamente ao tempo que passo com eles. É fácil estar com eles, é fluido estar com eles, é divertido estar com eles. Quando surgem os problemas, conseguimos resolvê-los. Então, vamos falar um pouquinho disso. Façam os vossos comentários, deixem os vossos comentários, partilhem este live com quem vocês acharem que possa ser útil, que pode ser útil, e coloquem questões, façam mesmo comentários. Eu gostava de saber se vocês ainda se lembram de quando vocês eram crianças e de o que é que vocês associavam a esta altura de celebração que começa agora quando começarem as férias e vai até o ano novo. Mas pronto, nós chamamos a isto o tempo do Natal. Não só a noite de Natal, mas o tempo do Natal. Vocês lembram-se? Eu lembro-me de a minha casa cheirar a ananás. A minha mãe fazia salada de fruta e nesta altura do ano era a única altura em que ela comprava ananás. Não sei bem se era abacaxi. Eu acho que era ananás. Tinha a rama mais pequenina, portanto acho que é ananás. E então, quando ela estava a fazer a salada de frutas e começava a descascar o ananás, vinha aquele cheiro que eu achava, ainda hoje acho, delicioso. Para mim isto é sinónimo de comidas de Natal. Como é que é para vocês? Ponham os vossos comentários aí, digam-me olá. Deixem-me ver quem é que já chegou aqui. A Sofia está cá. Olá, Sofia. Vão ver-te cá, Sofia. Ok, estou aqui à procura ainda. Estou a pôr aqui os meus não, os vossos comentários à vista, ok? Ok? Ok. Vão dizendo olá, vão dizendo que estão aí, vão chamar pessoas para virem partilhar alguma coisa e perguntem às pessoas o que é para vocês o Natal. Quando vocês eram crianças, o que é que isto significava? Pode ser prendas, pode ser presentes, pode ser árvores de Natal, pode ser ir ao pinhal cortar o pinheiro, ou montar a árvore de Natal, ou decorar com luzinhas, decorar toda a casa. De que é que vocês se lembram quando eram crianças? Partilhem aí comigo, ok? Partilhem connosco, porque todos vamos ver os vossos comentários. A Sofia está a dizer que músicas de Natal ajudam sempre a entrar no espírito natalício. Ok? Músicas de Natal é também uma constante quando vocês estão nesta quadra natalícia. Ok? Quem mais? Pedro Silva, pinhões e aletria. Sim, está muito ligado a comidas também esta altura do ano, não é? Então, todas estas coisas, músicas de Natal, pinhões, montar a árvore, os cheiros, não é? Os cheiros, os sons, os sabores, tudo isto são sensações que nos despertam os sentidos. E nós temos 5 sentidos, lembram-se?
Visão, aquilo que nós vemos, e as cores de Natal são fantásticas, as decorações de Natal são lindíssimas. Portanto, a visão, o olfato, como eu dizia há pouco, o cheiro do ananás, o gosto ou o paladar, a audição com as músicas de Natal e o tato, fazer as coisas, mexer nas coisas. Quem é que já sentiu as fitas de Natal, ou a aspereza de uma bola de Natal, ou o quanto uma bolinha de Natal pode ser bem lisinha? Quem é que já sentiu isso? Reparem, as crianças todas estão a desenvolver as sensações e por isto, para elas, é importante nós ajudarmos-las a descobrir estas coisas, aquelas coisas que apelam aos sentidos. Isto vai acontecer de uma forma mais voluntária, com vocês a ajudar, ou mais induzida, e vai acontecer espontaneamente. As crianças vão descobrir isto, ok? Por elas também. Mas é bom não deixar passar isto, ok? Ver as decorações de Natal em Santa Catarina, diz o Pedro, é uma coisa que lhe lembra o Natal quando ele era criança. E é um facto. Há famílias que eu conheço que vão à noite passear um pouco para ver as luzes de Natal, as ruas enfeitadas com estas decorações todas. E algumas montras também, que são mesmo bonitas nesta altura. Ou seja, é todo um conjunto de sensações. Mas este é o lado bonito, este é o lado que lá está, é o lado que nós fabricamos. Mas depois existe aqui um lado que é um lado mais relacional, ok? Então, o que fazer com as crianças? Nós podemos despertar-lhe os sentidos com as coisas típicas desta época, mas elas trazem para casa formas de estar que nós nem sempre controlamos. Elas trazem para casa algumas birras, portanto, elas trazem para casa, dependendo das idades, trabalhos de casa para fazer, fichas para preencher, trabalhos da escola para pôr em dia e ao mesmo tempo trazem esta vontade toda, esta expectativa toda de receber presentes. A primeira coisa que eu vos peço, mas peço mesmo, é que não deem muitos presentes às crianças. Sabem que quando estamos a despertar esta questão dos sentidos, nós precisamos de dar tempo à criança de tomar consciência do que está a sentir, do que está a pensar, do que está a experimentar e a explorar. E se ela não tiver tempo, não vai ter esta consciência. Ok? Então nós vamos estar a desperdiçar todo o desenvolvimento sensorial. Porque é importante o desenvolvimento sensorial? Porque é o contacto com o mundo, é a forma como nós nos relacionamos e interagimos com o mundo, é através dos nossos sentidos. Portanto, se a criança estiver simplesmente desensacar brinquedos, quase nem é desembrulhar, nem é experimentar aquela alegria, ter aquele brinquedo que tanto queria, ou aquela prenda que tanto queria, se não há isso, então uma grande parte do Natal perde-se. Por outro lado, é bom esperar pela noite de Natal. É bom esperar por aquela altura em que vem a surpresa. E não só a surpresa dos seus brinquedos, não só a surpresa dos seus presentes, mas também deslumbrar-se, mais uma vez com a visão e com a audição, e se calhar com o cheiro, deslumbrar-se com aquilo que os outros também recebem, partilhar a alegria deles. Uau, recebeste isso! A sério, o que é que tu tiveste? E isto é interação, e isto é relação, e isto faz uma coisa que é muito importante, que é a ligação afetiva, é a conexão, que é uma das coisas que nós temos que desenvolver em família, porque é o que cria laços, é o que nos dá sentido de pertença. Nós fazemos parte do conjunto daquelas pessoas e por isso mesmo nós vamos ter que desenvolver uma data de coisas que nos apelam à responsabilidade. Mas antes de entrarmos nisso, então, o que é que nós podemos fazer com as nossas crianças em casa? Em termos materiais, nós podemos ter alguns brinquedos, alguns jogos de mesa ou alguns jogos para fazermos no chão. E quando me refiro a jogos de mesa, refiro-me aos chamados jogos de tabuleiro, como dominó, cartas, o jogo da glória, o jogo da escada, que os miúdos adoram fazer, o jogo da memória. E tudo isso vocês podem fazer com várias variantes.
E vocês dizem assim, mas eles não gostam de perder. O meu filho não gosta de perder, a minha filha não gosta de perder e por isso eu não vou jogar isso com ele, porque depois ele fica insuportável. Ok, as primeiras vezes nós podemos deixar, ou algumas vezes, nós podemos deixar que eles ganhem, para eles ganharem confiança e para eles olharem para nós como modelos, porque nós perdemos e não fizemos nenhuma birra. Ou será que quando o nosso clube de futebol perde, nós fazemos uma birra? E se calhar é essa birra que os nossos filhos levam depois para os jogos de mesa. Já pensaram nisso? Nós somos os maiores modelos que os nossos filhos podem ter. Enquanto pais, nós carregamos a grandíssima responsabilidade de os influenciarmos para a vida toda. Então, já que vamos influenciá-los, vamos tentar fazê-lo da melhor maneira possível. Às vezes nós não sabemos isto, não sabemos que os influenciamos com as mínimas coisas, não sabemos que somos tão importantes enquanto modelos, não sabemos como fazer e por isso nós estamos aqui também a falar nisto, que é para de facto nós podermos pelo menos refletir sobre o que está aqui a ser dito. Como é que eu posso então fazer diferente? Será que enquanto eu vejo o jogo de futebol eu fico todo chateado ou chateada quando a minha equipa perde? Será que eu demonstro então ao meu filho que eu não sei perder, que eu não gosto de perder, que perder é a pior coisa do mundo? Se eu estou a demonstrar isto, é bem possível que o nosso filho, que o meu filho, faça a mesma coisa, o meu filho. Ok? Então, mas se nós somos bons modelos e apesar disso, ela ou ele não gostam de perder, então as primeiras vezes nós vamos deixá-los jogar e vamos deixá-los ganhar. E vamos mostrar-lhes, olha, não faz mal, foi mesmo divertido, eu gostei imenso de aqui a jogar contigo. Então salientem a parte boa do jogo, riam, desfrutem aquele momento. Sabem, aquele momento é aquele bocadinho de tempo que nós não vamos ter outra vez. Passado aquele momento, acabou, não há mais, já foi. É água debaixo da ponte, não é? Como dizem os ingleses, em inglês. Então, temos que aproveitar aqueles bocadinhos, todos aqueles bocadinhos. Isto vai servindo para nós interagirmos, criarmos laços afetivos, ajustarmos a relação, solidificar a relação, conhecermos-nos melhor e tudo isso pode acontecer mesmo só num jogo de tabuleiro, num jogo de mesa. Damas, xadrez se vocês gostarem, se a criança souber. Não precisa de ser uma coisa muito elaborada. O que importa é passarem tempo juntos. E dentro do tempo, acontece o tempo de qualidade. Ok? Mais coisas que vocês podem fazer. Desenhos. Desenhos simples. Eu tenho aqui um desenho, vou partilhar convosco, que é só um boneco de neve que vocês podem pintar com a criança. Cada um escolhe uma partezinha e cada um vai pintando uma parte. Porque algumas crianças gostam de pintar sozinhas e têm muito prazer nisto, mas outras não. Então, se nós combinarmos com elas, eu pinto as partes maiores e tu pintas as partes mais pequenas, o que é que achas? Boa? Ok. Então, e se tu me ajudas a escolher as cores? Então a criança não está só a pintar, aquilo não é só um momento de ok, vou pintar porque a minha mãe e o meu pai estão aqui a dizer para eu fazer. Não, pode se tornar uma atividade divertida. E estas atividades também servem para a criança, ela está, tomar consciência, descobrir que experimentar coisas novas ou coisas que à partida lhe pareciam menos interessantes, afinal de contas podem ser interessantes. E porquê que isto é importante? Perguntam vocês e muito bem. Porquê que isto é importante? Porque há muitas coisas na vida das nossas crianças que não é agradável. Que não é agradável à partida. Umas nunca vão ser agradáveis, vão ter que ser feitas, não é? Fazem parte da vida, do pacote, é a vida a acontecer, ok? Não são tão agradáveis. Mas há outras que até são agradáveis, mas porque há uma resistência inicial que não é vencida, então a criança não arrisca, não explora e tudo o que ela vai fazer vai ser pelo julgamento do gosto ou não gosto, faz-me feliz ou não me faz feliz. E isto é uma forma muito reduzida de nós estarmos na vida, não é? É, é, é como na internet, não é? Nós pomos um like ou um dislike, ou um gosto ou um não gosto. Mas a vida não é só feita de gostos e não gostos. É feita de, nem sei se gosto, vou experimentar, vou ver. Que tal pintar então ao desafio? Vamos facilitar a tarefa. Isto é uma coisa que vocês podem fazer com eles. Ok?
Quando são mais pequenininhos, claro que eles não podem estar sem supervisão, é evidente. Uma criança só pode estar mais ou menos a brincar de forma autónoma a partir dos 5 anos. Portanto, 4 anos, ela já sabe algumas brincadeiras, já consegue brincar em conjunto. Aos 5 é que ela está preparada para ter uma brincadeira mais autónoma, porque consegue medir já as consequências das escolhas que faz. O autocontrole está praticamente no fim do desenvolvimento, 5 até aos 6 anos ele é desenvolvido, e portanto já podemos dar mais autonomia à criança nas brincadeiras. É nesta altura que ela faz muito o jogo do faz de conta. E, e inventa histórias com tudo e com mais alguma coisa. Às vezes é nesta altura que eles pegam nos sapatos da mãe, aqueles muito altos, e querem andar com os sapatos da mãe. Ou então vestem-se com roupas estranhas, ou então fazem uma cabana e dizem que são índios, ou fazem. Ok? A fantasia está muito presente, o faz de conta. E por isso é bom que nós lhes demos coisas para eles fazerem faz de conta. Pode ser através de brinquedos, pode ser através deste tipo de roupas. Roupas que vocês não usam. Sei lá, qualquer coisa que vocês se lembrem que os possa transportar para outras personagens e que os faça criar histórias. Agora, veja quem é que está aqui mais. Um pouquinho. O Tiago também está cá. Bem-vindos mesmo, gosto tanto de vos ver aqui. Ok, então, o que é que nós podemos fazer mais com as crianças? Podemos, com os mais pequeninos, é sempre aqueles jogos de encaixar, jogos de pôr uns em cima dos outros, fazer uma torre muito grande e depois cair. Mais uma vez, lembrem-se que eles estão a usar os órgãos dos sentidos para se aperceberem do mundo, para conhecerem o mundo e para desenvolverem uma coisa muito importante que é a rede neuronal, que é as ligações entre os vários neurónios que implicam a aprendizagem. E por isso a repetição, por isso a consciencialização, por isso o raciocínio, a experimentação, tudo isso é importante. É importante que a criança brinque. Brincar é o trabalho das crianças, não é? Aquilo que o trabalho é para os adultos, a sua atividade principal, a brincadeira deveria ser a atividade principal das crianças. E a brincadeira pode ser muito rica e pode ter muitos contornos, como já fomos vendo até agora. Pode ser riscar em papéis para os mais pequeninos, porque eles só fazem garatujas, não é? Só riscam, 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 mas isso é importante para eles. Riscar é mais uma vez perceber, tomar consciência do efeito que tem sobre o ambiente. Quando eles enchem um balde com bolinhas e depois despejam o balde, eles percebem o que acontece. Isto acontece quando eles se sentam 6, 7, 8, 9 meses. Aquela descoberta é extraordinária para eles. Ok? Reparem, eles têm um efeito sobre o ambiente e se nós os estimularmos a terem esse efeito sobre o ambiente, claro que isso nos vai dar trabalho, claro, porque eles não conseguem ainda apanhar as bolinhas e pôr todas lá dentro. Depende de quantas são, se forem 3 conseguem, mas se forem 7 ou 8 ou 10 não conseguem. Mas nós podemos ajudar e podemos fazer isso com eles, podemos incentivá-los a experimentar isso. Quantas vezes, enquanto adultos, nós temos a noção de que não há nada que possamos fazer para mudar o ambiente que nos rodeia? Quantas vezes pensamos que o ambiente que nos rodeia é que nos domina? Está a chover, já não podemos sair de casa. Está frio, vamos ficar. Se tivermos que sair, é uma chatice. Não nos adaptamos, não aceitamos que nós podemos estar no meio como nós decidirmos. Nós temos poder para mudar o meio. E temos poder para aceitar aquilo que não podemos mudar, que é vestir um casaco e sair na mesma, ou pôr um chapéu de chuva, um chapelinho ou um guarda-chuva, e aqui vamos nós. Ok? Nós podemos sempre fazer diferente. Ok? Haverá alturas em que não podemos, estou a referir-me àquelas alturas em que duas pessoas na mesma situação, uma consegue ultrapassar a questão e a outra não, deixa-se sucumbir por ela. Isto começa tudo nas idades mais tenras, não é? Mas quando eles são bebês, então esta experimentação é muito, muito importante. Depois, mais tarde, o que é que eles podem fazer? Os jogos de faz de conta, os jogos de montar, tipo Legos, os jogos de encaixar, os puzzles, os jogos de cartas,
já disse o jogo da memória, que é muito importante em várias idades para desenvolver a memória, sempre para desenvolver laços afetivos. Lembrem-se sempre disto, porque um tempo sem qualidade, ou o tempo que acontece em que as pessoas só estão a barafustar umas com as outras, não é um tempo de qualidade, mas é um tempo que vai marcar na mesma, vai fazer efeito na mesma. Então, se nós queremos causar efeito, se queremos influenciar, então vamos influenciar bem, vamos influenciar de forma construtiva, ok? Muito bem, mais coisas que nós podemos fazer com os nossos filhos. Picotar, imaginem, pegam nesta mesma figura, ok? Desenham-na, desculpem, vão pintá-la e depois vão pegar num pico, daqueles que nós pomos em cortiça. Claro que a criança tem que ser mais pequenina e tem que ser feito com supervisão, mas vai picotar cada uma das linhas. Basta uma esponja, basta uma almofada mais dura e ele picota e depois rasga devagarinho ou antes de rasgar até vê a figura toda contornada com o picotado num candeeiro, com uma luz por trás, ou rasga aquilo e vê que o picotado, quanto mais juntinho estiver, mais fácil é de rasgar. Tudo isto são descobertas, são explorações e são coisas que podem fazer com as crianças. Mais coisas que podem fazer com as crianças. Vou ver aqui a minha lista. Escondidas, jogar às escondidas. As crianças adoram jogar às escondidas. E nós estamos a contar. Vamos contar até 10 ou contar até 20 e depois é que vamos procurá-las. Elas aprendem a contar e aprendem a prever o nosso comportamento. Muito engraçado, porque elas vão se esconder nos sítios onde elas acham que para nós é difícil encontrá-las. E isto já é incrível em termos de desenvolvimento. Eles preverem o comportamento dos outros é realmente ajudá-los ajudarem-se a si próprios a escolher outro tipo de ação, outro tipo de comportamento. Se eles sabem que alguém vai reagir de determinada forma, então eles vão escolher um comportamento de acordo com o objetivo deles ou com o que eles quiserem obter. Ok? Outra coisa que podem fazer, e jogar às escondidas em casa pode ser muito perigoso. Portanto, dentro de casa, não quer dizer que não o façam, ok? As crianças têm que ter algum risco, mas os riscos têm que ser todos muito calculados. A casa é o lugar mais perigoso do mundo, não é? Então, nós devemos ter alguma segurança e aproveitar para treinar o autocontrole nos nossos filhos. Fazendo o quê? Dizendo quais são as regras. Há sítios para onde não se pode ir. Se for, o que é que vai acontecer? Não se pode jogar mais. Não se pode correr dentro de casa. Não deixem os vossos filhos correr dentro de casa. Tudo pode acontecer quando eles correm dentro de casa, é mesmo um sítio cheio de esquinas, de arestas, de pessoas que podem estar a transportar uma coisa quente, o que seja, ok? Um candeeiro em que eles tropeçam na ficha, muita coisa pode acontecer, ok? Então também é bom para eles treinarem o autocontrole. Lá fora podem correr, dentro de casa não podem correr, mas podem andar mais rápido, ok? E olhar bem. Claro que os pais que estão a brincar com os filhos às escondidas vão ter que ter isto em consideração e, portanto, não vão a correr eles para o sítio onde têm que bater para dizer apanhei-te. Está bem? É tudo muito, muito fluido com as crianças e tudo tem que ter muita intencionalidade. Está bem? Outra coisa que nós podemos brincar com eles e que eles adoram é o quente-frio. É na sala, na cozinha, no quarto, onde for, de preferência na sala ou no quarto, esconder um objeto que ele não veja, que a criança não veja, e depois perguntar ou pedir para ele ir procurar. E depois revezam-se. Quando a criança estiver próximo, vocês vão dizendo morno. Quando estiver quente, vocês dizem quente. E quando estiver mesmo próximo, dizem a escaldar. O que é que isto faz? Primeiro, mais uma vez, laços afetivos reforçados. E isto dá a noção de gradação, um gradiente à criança. A criança percebe que há coisas que são mais frias, depois mornas, depois quentes e depois ainda a escaldar. Ora, perceber isto vai ser muito importante para eles depois treinarem, por exemplo, a ordem crescente na matemática. Deixa eu pegar a minha. Numa brincadeira tão simples como o quente e frio. Ok? Portanto, muito fácil.
Outro jogo que é muito interessante porque exige contacto corporal é o Twister, é aquele jogo que nós podemos construir em casa. Perdoem os fabricantes de Twister. São fazer bolinhas coloridas no chão, num papel de cenário, e depois o objetivo é girar uma roldana ou um dado que vocês queiram construir com cores e as rodinhas que estão no chão têm cores e depois se sair o amarelo, põe-se a mão no amarelo, o amarelo mão, ou o pé azul, ou mão verde, pé amarelo, okay? E vão pondo as diversas partes do corpo no sítio onde calhar. A certa altura, provavelmente vão cair todos uns em cima dos outros e vai ser uma gargalhada pegada. Okay? Também é um jogo muito interessante para jogar com eles. Okay. Jogos com balões. Uma coisa muito difícil para as crianças é pegar numa régua, pode ser pequenina, ok? E bater um balão com a régua. Também isto é perceber o efeito que tem sobre o ambiente, é treinar a destreza manual, porque não é só a mão, é à distância da mão, a criança tem que calcular em que ponto é que tem que bater no balão. E este exercício é muito giro. Normalmente fazemos só com a mão. Ok, tudo bem, podem fazer só com a mão. É giro. Não deixar os balões cair. Vamos ver quem é que não deixa o balão cair. E isto também pode promover muitos momentos interessantes. Deixa-me ver se vocês têm aqui alguma questão. Estou a falar há muito tempo já. E a Sofia diz, como é que os pais que querem evitar assoberbar os filhos de prendas podem lidar com o facto de tios e avós darem, por exemplo, logo 5 prendas de cada vez? Boa pergunta, Sofia. Como é que os pais podem fazer isso? Na verdade, não há muito que eles possam fazer, mas pode haver um truque. Em vez das crianças receberem as suas prendas de uma vez só, termos um adulto ou alguém que vai tirando prenda a prenda que não se sabe para quem é. Imaginem, por exemplo, está aqui uma prenda que é para o tio Zé. Ah, o tio Zé, onde está o tio Zé? O tio Zé está ali. Então vamos dar a prenda ao tio Zé. O tio Zé está a desembrulhar a prenda, nós estamos a ver, entretanto vamos buscando outra, não temos que ficar muito tempo a olhar para a prenda do tio Zé, vamos buscar outra que é para a Luizinha e vamos buscar outra que é para o André, vamos buscar outro que é para a Mafalda, vamos buscar outro que é para a Josefina, vamos buscar outro que é para o Pedrinho, vamos buscar outro que é... Ok? Mas vamos dividindo assim as prendas, dando tempo para que cada pessoa abra a sua prenda e tenha aquele momento bom em que olha para a prenda e diz: ah, que bom, obrigado, olha que giro que é. Porque esta também é uma altura para treinar a gratidão. Sem gratidão não há felicidade. E, portanto, não se esqueçam de também promover isto nas crianças, ok? Quando recebem uma prenda, mesmo que não gostem, devem ficar gratos. Porquê? Porque não é a prenda que está em causa. É alguém ter-se lembrado dele ou dela para lhe dar aquele objeto, aquela coisa, o que for. Então, juntos podem descobrir também a utilidade daquilo. Podem descobrir como é que a criança se pode divertir com aquilo. Lembra-se do que eu disse há bocadinho? Eu vou aprender a gostar daquilo que não me parece tão agradável no início. Mas vou, vencer esta resistência a experimentar, este dislike que eu já coloquei naquela prenda e vou descobri-la. A gratidão é muito importante e isto também se chama treinar a resiliência. Okay? Que é a capacidade de um corpo de sofrer um embate, mas voltar à sua forma inicial. E então, quando nós fazemos isto com as crianças, levamos-las a dizer obrigada, a ficarem gratas pelo que receberam, então nós temos aqui uma criança feliz. E se os pais querem que as crianças sejam felizes, são estas coisas que aqui estão por trás de simples coisinhas que fazemos com eles que fazem toda a diferença na formação do seu caráter, na formação de estratégias de coping, na formação do autocontrole e na formação de tantas outras coisas que nós podemos falar no outro live. Hoje vamos responder mais uma pergunta da Sofia. O tempo de TV e tablet prejudica o desenvolvimento até uma certa idade? Deve ser completamente evitado ou há uma quantidade saudável? Pergunta extraordinária. Ouçam, até para aí aos 3 anos nós não devíamos dar tablets, não devíamos dar telemóveis, não devíamos dar nada desse género às crianças. Porquê? 3, 4 anos, elas estão a descobrir um mundo. Lembrem-se que elas estão a descobrir um mundo sensorialmente, através do tato, da audição,
do paladar, do olfato e da visão. E os jogos, uma coisa que elas treinam muito aqui nesta altura, são, lembram-se de ver o efeito sobre o ambiente, resolver problemas. E vocês dizem, pois, mas isso em alguns jogos, isto acontece. Sim, mas às vezes eles não veem jogos, eles não fazem jogos ainda. Quando são assim mais pequeninos, eles veem vídeos, eles veem personagens a desenvolver histórias que eles próprios não percebem muito bem porque não as experimentaram sequer. Então, serve de entretenimento, mas evita que eles conheçam o mundo, de facto, o mundo que os rodeia. Porque só conhecem o mundo que os rodeia através da exploração, através da experimentação. E sabem, crianças que exploram o mundo, principalmente a partir dos 2 anos, quando as crianças acham que o mundo é um lugar ameaçador, e muitas mães até costumam dizer, quando as crianças se escondem atrás das pernas delas, as mães costumam dizer, ela é tímida ou ele é tímido. Não, aos 2 anos as crianças têm mesmo uma noção diferente, deixam de ser bebês e há outras coisas para desenvolver. E começam a ver o mundo como um lugar onde elas têm que caminhar com cuidado, mas têm que caminhar, têm que explorar. Há uma corrente ideológica que é a Forest School, que são crianças que, em vez de estarem, crianças pequenininhas, 2 anos, em vez de estarem fechadas na escola, dentro de um infantário, vão para a floresta. Eles não, para a floresta, para o pinhal, para o ar livre, para os jardins, eles não levam brinquedos. Eles fazem os brinquedos com a sua própria imaginação. E quantas vezes nós vimos os nossos filhos a montar uma pistola de legos? Quantas vezes nós vimos um pau a se transformar numa espada ou uma vassoura num cavalo? Porquê? Porque as crianças conseguem olhar para o ambiente, aproveitar tudo o que lá está e fazer daquilo o seu mundo de fantasia. Mundo de fantasia esse que não deixa de ser explorar o mundo que os rodeia, conhecer a realidade. Quando eles juntam fantasia à realidade, e eles só mesmo por volta dos 5 anos é que deixam de fazer este colar, talvez até um pouquinho mais tarde, às vezes, ok? Eles colam muito a realidade à fantasia. Isto para o bem e para o mal, porque às vezes eles assustam-se com coisas que não se deviam assustar e por isso a comunicação é tão importante entre pais e filhos e saber o que se passa e interagir, ficar a conhecer quais são os medos deles. Mas muitas vezes, ao interagirem com estas coisas, eles fazem histórias muito bonitas e isto facilita o enfrentar um mundo que parece ameaçador. Ok? Podemos brincar, pintamos um boneco de neve e a seguir brincamos. Como é que vamos chamar este boneco de neve? Pode ser Bobby. E onde é que ele está? Está no jardim, ele está não sei onde. Ok? O mundo de fantasia é muito importante. Então, na Forest School, as crianças vão lá para fora, esteja a chover, ou esteja a nevar, é muito comum no centro e norte da Europa, mas já aqui em Portugal se começa a aderir é isto, levar as crianças para o parque, bem agasalhadas, claro. Quando estão lá, às vezes monta-se uma tenda para o caso de chover muito, elas se poderem abrigar, mas deixa-se a criança experimentar o ambiente. E sabem, crianças de 2 anos têm a capacidade de saber o que é uma altura de onde elas podem cair, porque as crianças já nascem com medo de cair, não é? Então elas percebem qual é a altura de onde podem cair e percebem qual é o espaço que se podem afastar, porque elas têm que ver adultos e as crianças são muito cuidadosas a ver os adultos quando os adultos as deixam explorar. As crianças pegam num pau e fazem uma comidinha numa lama, qualquer coisa. As crianças vão explorar. Ora, se nós lhes dermos tablets e telemóveis para eles verem vídeos de desenhos animados sem tempo sequer para brincarem, nós vamos impedi-los de desenvolver isto. E que outra coisa tão importante é que nós vamos impedi-los de desenvolver? A relação afetiva connosco, o conhecermos-nos, o darmos-nos, o mostrarmos-lhe que aquela criança pertence a um grupo e esse grupo é melhor porque ela existe. Mas para esse grupo ser ainda melhor porque ela existe, ela também tem que ser uma versão melhor de si mesma. Então é engraçado como nós, nas crianças, acabamos por perceber que há muitas coisas que nós continuamos a desenvolver enquanto adultos. E, e quando falamos em as crianças serem a sua melhor versão, é porque elas estão mesmo em fase de desenvolvimento.
mas nós também. Nós, enquanto adultos, nós, enquanto pais, enquanto tios, enquanto avós, que lidamos com as crianças, nós podemos ver nesta interação uma oportunidade para nós pensarmos também como é que será a nossa melhor versão. E com crianças, nós temos que ser a nossa melhor versão, pelo que eu dizia no início, porque somos os seus modelos, somos os maiores influenciadores que eles têm enquanto crianças. Até aos 7 anos, nós formamos o caráter de uma criança. Se estiverem muito tempo longe de nós, longe do mundo, no tablet ou no telemóvel, eles não estão lá. Nós podemos dar uma refeição a um bebê mais rapidamente quando ele está a ver um vídeo no tablet. Sim, mas comer é uma experiência sensorial. Ele tem que experimentar, tomar consciência do sabor dos alimentos. Nós temos que os ajudar a gostar do sabor dos alimentos, dizendo que bom, lá está quase. E vamos interagindo com eles e vamos também fazendo o quê? Criando laços. É isso mesmo. Se uma criança está no telemóvel a ver um vídeo, não está a criar laços. Nós damos-lhe a comida muito mais depressa, mas não interagimos com ela. E solegamos-lhes uma coisa que só nós podemos fazer, que é demonstrar o nosso amor, demonstrar o quanto ela é importante para nós. E isso vai fazer parte de todo o desenvolvimento da criança. É muito melhor do que estar a ver um vídeo, mesmo que esse vídeo tenha muita piada. Depois a criança acaba de comer e provavelmente vai ser sentada no sofá a ver outro vídeo, ou um programa de televisão, e não houve aquele tempo à mesa, que é tão importante. Nós já falamos sobre refeições em família, é tão importante para desenvolver vários tipos de competências que lhes vão fazer falta ao longo de toda a vida. E são treinadas à mesa. Ok? Portanto, pensem, há vários brinquedos que vocês podem usar, dependendo das idades, há vários brinquedos que vocês podem dar. Não deem todos de uma vez na altura do Natal. Enquanto eles estão de férias, arranjem um horário para que eles possam fazer os trabalhitos da escola e a seguir possam brincar. E possam ter brinquedos já alternados, ou jogos de mesa, ou que são mais parados, montar um puzzle, por exemplo, ou jogos de maior movimento, que pode ser ir um bocadinho lá fora e correr um bocadinho, nem que seja no passeio, ok? Também correr no passeio não é das coisas mais seguras, mas também não é das coisas mais perigosas. A criança vai ter que desenvolver limites no seu espaço. Reparem, uma criança que dorme sozinha, por exemplo, está a desenvolver limites no seu espaço. A criança não cai facilmente abaixo da cama. Claro, nós temos que pôr as proteções, não é? E pode acontecer a criança cair uma ou duas vezes, sim. Mas já viram que não cai todos os dias? Porque ela vai desenvolvendo a noção de limite, a noção de espaço que ocupa. E quando está no passeio e dá uma corrida daqui a ali, ou quando vai até à beira-mar, se nós pudermos pegar nas crianças nas férias e levá-las à beira-mar, é extraordinário, porque ela pode correr na areia, pode apanhar pedrinhas, pode sentir as pedrinhas, pode levar algumas para casa. Meu Deus, há um sem número de coisas que nós podemos fazer com eles, ok? E tudo isto tem por base a relação, o entretenimento, o movimento, mais lento ou mais rápido, a tomada de consciência do mundo que o rodeia, as experiências sensoriais e o enriquecimento e o desenvolvimento de cada indivíduo, quer as crianças, quer os adultos que estão com elas, ok? Se for preciso motivá-los para as tarefas, motivem, não desistam. Uma outra coisa, para finalizar, que nós podemos fazer com as crianças é ajudá-las a participar nas tarefas domésticas. Porquê? Porque isto vai também aumentar a sua autoestima. Além de ela saber que é importante, porque fez uma coisa que mais ninguém estava a fazer, sei lá, até pegar na sua roupinha e pôr dentro da gaveta, ou ajudar a pôr os guardanapos na mesa, dependendo das idades. Se for pequenina pode ser os guardanapos, 3 anos. Se for mais crescidinha já pode levar, se calhar, os talheres ou o prato. Com supervisão no início, mas depois deixem a criança experimentar ela própria até onde pode ir, que cuidados é que ela deve ter. E deixem-na participar nestas pequeninas coisas, nas coisas que vocês fazem. Regar as plantas, cortar as bolachinhas, vocês esticam a massa e a criança pode cortar as bolachinhas com as formas, ou pode fazer bolinhas com as bolachas e depois amassar e pôr no forno
e a seguir comer. Experimentem, não tenham medo de experimentar, de fazer estas coisas todas com as crianças, de forma a que todos saiam beneficiados a tantos níveis. Não é possível falar aqui em todos eles, mas a muitos, muitos, muitos níveis. Ok? Portanto, um horário é sempre uma boa ideia, está bem? Que é para as crianças saberem o que é que vai acontecer a seguir. Então, definam de manhã ou entre as 11 e o meio-dia, vamos fazer os trabalhos de casa, aqueles meninos que têm os trabalhos de casa. Depois almoçamos, depois arrumamos todos um bocadinho a cozinha, ajudamos a levantar a mesa, a limpar qualquer coisa e a seguir vamos fazer um jogo. Um jogo que pode ser mais parado, aqueles meninos que dormem a sesta vão dormir a sesta, um jogo mais parado e depois outra vez um jogo de maior movimento e depois vem o lanche e depois assim o banho, se calhar aí podem ver um bocadinho de televisão e a seguir vem o jantar e a seguir tranquilamente vão lavar os dentes, vestir o pijama se ainda não vestiram antes, podem ler-lhes uma história que pode ser uma história sobre um Natal, estejam, usufruam deste tempo que vocês podem com os vossos filhos, com as vossas crianças. E se não podem estar com os avós, não podem estar com os tios que estão mais distantes ou estão mais afastados por causa do tempo da pandemia que nós vivemos, então por que não fazer videochamadas e falarem todos e mostrarem aquilo que estão a fazer? E os avós de um lado e os netos do outro a construírem um puzzle, a montarem um Lego, a fazer, a colorir um livro, a picotar qualquer coisa e mostrar: olha avó, olha o que estou a fazer. E os avós do outro lado: que bonito que isso vai. Ok? Nós não temos que estar presencialmente lá, mas temos que estar lá. E isto é imprescindível. As crianças que criam laços, como os avós, como os tios, como os primos, como os pais, naturalmente, mais tarde sentem-se mais responsáveis das escolhas que fazem para não decepcionarem estas pessoas a quem eles se sentem tão ligados e depois acabam por se sentir um pouco responsáveis para não os decepcionar. E se houver más escolhas para fazer, é muito bom que eles tenham isto na memória, que as escolhas que fazem vão influenciar as pessoas que eles amam e que os amam. Ok? Para os pais que não vão estar connosco para a semana, eu espero que estejam, mas se não estiverem, eu desejo-vos uma feliz quadra natalícia, feliz férias de Natal com os vossos filhos. Qualquer dúvida, deixem ali, partilhem o vídeo. O nosso vídeo vai estar também no YouTube. Mostrem aos vossos amigos, aqueles a quem vocês acharem que este vídeo pode fazer jeito. Boa tarde a todos. Adeus.